O Conselho Curador da Empresa Brasil de Comunicação promove hoje e amanhã um seminário para discutir o modelo institucional da EBC. Nas últimas semanas, o Conselho recebeu propostas da sociedade civil, das universidades e de funcionários para melhorar a comunicação pública brasileira. O seminário tem a participação de movimentos sociais, universidades e funcionários da Empresa Brasil de Comunicação. Todos discutem a forma como a EBC foi criada e quais as melhoras que podem ser promovidas. Essa comunicação pública, ela tem que dialogar e representar principalmente a sociedade. Então não é nem o mercado, nem o governo. Uma grande preocupação desse seminário é como essa autonomia do que nós consideramos comunicação pública pode ser assegurada no projeto da EBC. Foram discutidas propostas para o preenchimento de cargos, além da ligação da EBC com o governo federal. Foi proposto que a empresa deixe de ser ligada à Secretaria de Comunicação da Presidência da República. É muito importante que a gente garanta autonomia e independência editorial, eu diria, da empresa. Acho que é fundamental que uma empresa pública tenha isso, né, no seu lado público. O que eu acho que realmente é o fundamental é os recursos. Mais do que onde é que estamos ou deixamos de estar. Porque a gente precisa ter alguma estabilidade financeira para conseguir fazer todos os projetos que a gente tem. A gente acha assim que tem que haver desvinculação da Secretaria de Comunicação, porque ela é responsável pela imagem do governo, então pode haver uma influência na empresa. Também, além dessa desvinculação, a gente também pensa em outro método para a escolha do presidente da empresa, porque ele também toma decisões muito importantes. A discussão continua nesta quarta-feira. Amanhã vão ser debatidas as propostas dos participantes sobre temas como financiamento, gestão de conteúdo, fomento de produção independente e diversidade cultural na comunicação pública. Atividades como essa, elas são fundamentais para gerarem ideias e essas ideias podem ser fatores fundamentais para criarem condições políticas que se operem mudanças para melhor. Amanhã o seminário continua a ser transmitido ao vivo pelo site conselhocurador.ebc.com.br/transmissão ao vivo. A programação começa às 9h30 da manhã. O Conselho Curador da EBC é uma das principais formas da sociedade civil participar da produção, do conteúdo e da gestão da empresa. E agora vamos conversar com uma representante do Fórum Nacional pela Democratização da Comunicação, Renata Miele, secretária-geral do Fórum Nacional pela Democratização da Comunicação. Renata, boa noite. Boa noite Guilherme, boa noite Carolina. Boa noite. Hoje um dos principais temas do debate foi sobre autonomia. E o Fórum apresentou propostas sobre autonomia, não é isso? Que propostas são essas? Nós partimos de um ponto de partida, né, de uma premissa de que é preciso fortalecer a comunicação pública no Brasil. Para fortalecer essa comunicação pública, é preciso garantir autonomia de gestão, autonomia para a produção de conteúdos, autonomia financeira, ou seja, há um conjunto de iniciativas que precisam ser tomadas para conferir mais, fortalecer mais esse caráter público. Entre as propostas, a gente colocou a necessidade de haver uma separação maior entre a estrutura da EBC, o seu caráter institucional, o seu desenho jurídico e do governo federal, né? Então, acho que essa é uma questão... Na prática, como é que acontece essa autonomia? Como deveria acontecer. Nós nos inspiramos muito em experiências de outros países, né? Então, a lei que criou a EBC criou uma empresa vinculada ao Poder Executivo, uma empresa cujos dirigentes são nomeados pelo Presidente da República, que é vinculada à Secretaria de Comunicação Social, que é responsável pela publicidade do governo. Então, nós consideramos que, por mais que a gente tenha avançado na construção de uma comunicação pública, a construção cotidiana disso precisa ter elementos de maior independência. Então, por exemplo, em outros países, há um processo de consulta à sociedade, ou ao Congresso, ao Parlamento, ou uma banca de busca para
nomeação dos cargos de direção das empresas, hoje é exclusiva prerrogativa do presidente da República. Nós podemos manter essa indicação com a presidência, mas por que não criar mecanismos de consulta à sociedade para discutir perfis das pessoas que devem ocupar esse cargo, construção de uma lista tríplice que chegue à presidência, que vai nomear, mas depois de um processo de consulta. Que países poderiam servir de espelho, de exemplo para o Brasil? A BBC britânica, por exemplo, seria a BBC, a própria experiência das PBS nos Estados Unidos, outras emissoras na França, na Itália. As PBS são as empresas públicas, as emissoras públicas dos Estados Unidos. Exatamente. Então, por exemplo, na Inglaterra, acho que a BBC é a principal experiência, referência, mais conhecida internacionalmente, ela tem uma vinculação com a estrutura do governo da Inglaterra, mas é ligado a uma secretaria que não tem o compromisso de fazer a publicidade oficial do governo. Então, são cuidados que são fundamentais na hora de você reafirmar o caráter público de uma empresa de comunicação, porque a vinculação extrema ao governo coloca a empresa na dependência dos ânimos. Então, hoje a gente pode ter um governo que compreenda a necessidade da gente ter uma comunicação pública como um elemento estratégico para a construção da cidadania, da diversidade, da pluralidade. Agora, outros governos podem não compreender dessa maneira. Seria uma autonomia completa ou a EBC, ou a empresa pública, de alguma forma, deveria ser ligada a alguma instituição do governo, mas com regras bem definidas que preservassem a autonomia? Bom, num modelo ideal, quanto maior for a autonomia, melhor, né? A questão é que no Brasil nós já temos uma legislação que orienta como deve ser o desenho institucional da EBC. Não basta ter autonomia institucional, é preciso haver regras. E eu acho que as regras, e o que a gente tem discutido muito, é como você dá mais elementos de participação da sociedade. Então, espaços de escuta da sociedade para definição dos perfis, indicação de nomes para que uma banca possa, por exemplo, definir quem vai ser o diretor-presidente, conselhos de acompanhamento da programação. Esse espaço que nós estamos tendo aqui, por exemplo... Você está falando de agora, deste momento. Quem pode me dizer quando uma emissora privada abriu um espaço no seu telejornal para discutir o caráter de uma emissora, né? Isso é fundamental. Isso é efetivamente você colocar a sociedade para participar da gestão da empresa. Então, acho que são várias questões que nós precisamos observar de autonomia, vinculação, mas nada disso vai ser suficiente se nós não tivermos uma grande participação da sociedade. A sociedade perceber a relevância da comunicação pública, a necessidade da gente ter uma comunicação que não se paute pelos interesses comerciais privados. Nós já temos emissoras fazendo isso. Não queremos acabar com elas, mas é preciso ter outro viés, né, do interesse público. Então, a participação da sociedade é o que efetivamente garante o caráter público de uma emissora, com outros mecanismos de transparência e de gestão que nós estamos discutindo nesse seminário. Amanhã o debate é sobre autonomia financeira, que é uma questão muito importante também, né, para manter a autonomia editorial. Exatamente. Eu acho que nós ainda temos que aprimorar muito, porque a EBC é muito, no caso que nós estamos discutindo aqui, ainda é muito dependente do orçamento que vem do governo federal. A própria contribuição para o fomento da comunicação pública, que é uma contribuição que foi prevista na lei da EBC, não só para a EBC, mas para outras emissoras do campo público de comunicação, as emissoras comunitárias, as emissoras universitárias, essa contribuição está judicializada pelas empresas que deveriam depositar esse recurso para o governo federal. Então, esse recurso está bloqueado. Então, eu acho que nós temos que criar outros mecanismos e um fundo, né, que garanta que a gente possa ter um recurso para garantir essa autonomia para a EBC. Renata, muito obrigado. Nós conversamos com Renata Miele, ela é secretária-geral do Fórum Nacional pela Democratização da Comunicação. Mais uma vez, obrigado. Boa noite. Obrigada a vocês. Boa noite. Boa noite.